Olá, crianças, tudo bem? Nós vamos iniciar nossa aula com um vídeo que a professora Shirley vai passar. Primeiro o slide, né? Eu vou explicando passo a passo. Mas até então, eu quero que vocês peguem na página 11, onde tem uns exercícios, e nós vamos fazer juntos, tá? Conforme eu vou fazendo, eu vou explicando e vocês vão completando na apostila do terceiro bimestre. Quem não tem a apostila do terceiro bimestre, pode copiar as questões no caderno. Tem que copiar a questão e a resposta, tá? Senão depois você não tem como acompanhar as perguntas, ok? Então vamos lá. Deixa eu buscar aqui. Tem que compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Aí. Eu espero que vocês estejam vendo a tela, tá? Então, aqui no primeiro tá assim, responder a apostila do terceiro bimestre, página 11. Caso não tenha apostila, copie as questões no caderno e responda, certo? Então, aqui a primeira pergunta diz assim, ó, escreva o que é atmosfera. A professora Shirley explicou para vocês na aula passada sobre a atmosfera. Então, a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, né? Então, ali, então, eu respondi que é a camada de gases, porque não é um gás só, tem vários gases importantes, um em maior quantidade, outro em menor, mas todos têm a sua importância. É a camada de gases que envolve a Terra. Então, essa é a resposta. Depois, o número 2 diz assim, enumere os gases componentes da atmosfera, dos mais abundantes para o menos abundante. Então, lá na apostila, fala que, em primeiro lugar, vem o nitrogênio, né? O nitrogênio, ele é o gás essencial para as plantas, na realidade, né? E por meio do nitrogênio, as plantas fazem a fotossíntese, onde ocorre a quantidade de oxigênio na atmosfera, tá? Então, o número 1, nitrogênio, o número 2, oxigênio, o número 3, o argônio, né? O restante, quando eles falam entre outros, contribui um pouco para a manutenção da vida na Terra, certo? Mas isso não existe somente na troposfera, né? É em toda a camada que envolve o planeta Terra. Aí nós vamos ter, no quarto lugar, o dióxido de carbono, né? Que ele faz parte, o dióxido de carbono, ele faz parte do gás estufa, na região do estufa, onde mantém a Terra aquecida, certo? Aí nós vamos ter o neônio, nós vamos ter o gás metano também, né? O gás metano, ele também faz parte de manter a Terra aquecida, certo? Mas ele na quantidade certa, de 0,003%. Aí vem o gás hélio, que é o gás do aquecimento também, porque vem do Sol, né? Aí vem o gás criptônio e, por último, o gás ozônio, né? O gás ozônio, ele é aquele que filtra os raios solares. Então, a camada que envolve a Terra e essa camada que é a camada que o ozônio está na estratosfera, ele é importante, tem a quantidade certa para reter os raios solares apropriados para o ser humano, certo? Essa camada ela tem ficado cada vez mais fina devido à quantidade de gás poluente, né, que faz eliminar esse ozônio. Então,
vai diminuindo a capacidade dela filtrar esses raios solares. Aí, o número 3, podemos afirmar que a composição da atmosfera é exatamente igual para qualquer ponto da Terra? Não. A atmosfera é variável no tempo e no espaço, mudando sua composição de acordo com a altitude e também de acordo com o local onde se está. Por exemplo, quanto maior a altitude, menor a temperatura e menor a quantidade de oxigênio, né? Por isso que fala, quando você está em uma montanha, diz que o ar é rarefeito, ou seja, a quantidade de oxigênio é menor. Então, para a gente subir numa montanha que está acima de 2.000 metros, por exemplo, nós temos que usar oxigênio, né? Senão o nosso pulmão não aguenta, certo? Podemos morrer. Por exemplo, aqueles alpinistas que vão para o Himalaia e vão subir o Everest. Até uns 3.000 metros, eles ainda conseguem subir sem aparelho. A partir daí, eles têm que colocar o aparelhinho de oxigênio, porque vai cansando cada vez mais. Eu não sei se vocês acompanham, mas no jogo de futebol, por exemplo, quando o Brasil vai jogar em Bogotá ou em La Paz, que são cidades que estão a 4.000 metros de altitude, eles ficam mais lentos, né, do que os jogadores de lá que estão acostumados, certo? Então, consegue-se ficar, mas o desempenho, né, é menor. Então, pense no seu dia a dia e indique algumas funções da atmosfera que você pode perceber de forma clara. Então, no seu dia a dia, primeiro, o ar que nós respiramos. A gente respira esse ar, né? A circulação do vento, né? O calor em períodos da noite, né? O raio solar, ele reflete durante o dia, e a camada de estufa, ele nos permite ser aquecido durante a noite, tá? Então, num dia nublado, muito nublado, no inverno, não tem muita radiação solar. Nós não temos filtro solar, né? Aí o que acontece? A noite fica mais fria. Durante o dia tá frio, mas à noite fica mais fria ainda. E a umidade do ar, que é importante para nós, né? Se o ar está muito seco, a gente sente, a gente respira, não respira bem. Então, quando está úmido, né, a nossa vida fica um pouco melhor, porque nós dependemos dessa umidade. Aliás, tem que estar com uma saturação de acordo com o que a gente vive, nem muito e nem menos. Aí nós temos o número 5. O exercício número 5, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, corrigindo o erro se for falso. Então, na letra A, eu já coloquei lá na setinha, aqui, ó, a letra F, significa que essa questão é falsa. Então, a composição da atmosfera é estável, permanecendo a mesma desde o seu processo de formação até os dias de hoje, até os dias atuais. Bom, nós assistimos o filme sobre a formação do planeta Terra e nós vimos que a Terra, quando ela estava se formando, ela era uma grande bola de fogo. E nessa grande bola de fogo, nós tínhamos uma grande quantidade de gás carbônico, de gás metano, de dióxido de carbono. E esse gás, nós não respiramos esse gás. Então, significa que a composição da atmosfera não é estável, certo? Ela sofreu o quê? Mudanças, certo? E lá na atmosfera primitiva, nós não podíamos respirar, certo? Então, a composição da atmosfera mudou muito desde a sua formação. Então, ela foi mudando.
Conforme as plantas iam fazendo a fotossíntese, maior a quantidade de oxigênio nós tínhamos na atmosfera. E assim apareceram os primeiros seres vivos na superfície terrestre, porque a água, a maior parte da vida, ela surgiu na água, né? Na letra B, nitrogênio e oxigênio são os dois principais gases que formam a atmosfera, totalizando aproximadamente 99% de sua composição. Então, essa resposta é verdadeira. O nitrogênio e o oxigênio são em maior quantidade, certo? A letra C também é verdadeira, porque a troposfera é a camada inferior, ou seja, a camada mais próxima da superfície, tá? Inferior da atmosfera, onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos, como ventos, nuvens e precipitação. Então, no dia de hoje, a gente pode observar a quantidade de chuva, de relâmpagos, de trovões, de vento, de nuvens carregadas e precipitação que é chuva. Tá? Toda vez que a gente fala precipitação, lembre-se que é chuva, que é neve, que é neblina. Tá? A letra D é falsa. A temperatura da troposfera aumenta com altitude. Ela não aumenta, ela diminui. Sendo mais elevada nos cumes das grandes montanhas e mais baixa próxima à superfície. Então, a resposta está errada porque nos cumes das grandes montanhas, a gente vê geleiras. E próximo da praia é mais quente, porque o oceano aquece. O oceano permite que este lugar seja mais quente, mais agradável, né? E aí eu coloquei, a temperatura diminui com a altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura, certo? E a última questão, que é a letra E, a camada de ozônio localizada na troposfera é muito importante, pois atua com um filtro, impedindo a chegada da nociva radiação ultravioleta até a superfície. Tudo aqui está correto, menos aqui, ó. Menos aqui. Primeiro, porque a camada de ozônio não está na troposfera, certo? Na troposfera está o nitrogênio, o oxigênio e quantidade de argônio e gás carbônico, né? Então, aqui eu coloquei de resposta. A camada de ozônio se localiza na estratosfera, ok? Então, o restante está correto. O que deixa essa questão aqui errada é essa parte aqui, ó. Se a gente substituir por localizada na estratosfera, ela fica uma resposta correta, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje, essa é a nossa atividade que vocês vão fazer, tá bom? Fiquem com Deus e tem mais umas atividades para vocês fazerem e vocês procurem lá que eu passei tarefa, tá? Na próxima aula a gente volta corrigindo novamente, ok? Tenha um bom dia. Tchau.